Há uma palavra, irmãos, que o Senhor tem colocado em meu coração já faz uns 15 dias. E, segundo a graça que o Senhor nos der, eu quero transmitir esta palavra para os irmãos. Eu coloquei como título nesta mensagem, transmissão de características hereditárias. O nosso texto base está no livro de Jeremias, capítulo 35. Nós vamos ler esse texto daqui um pouco. Queridos irmãos, a Bíblia tem muito a falar sobre hereditariedade e transmissão de características hereditárias. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque em Adão todos pecaram. João capítulo 1, versículo 11, em diante, nos diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aqui fala também da nossa filiação, não pela vontade da carne, não pela vontade humana, mas de Deus, descendência espiritual de Deus. Humanamente falando, irmãos, a hereditariedade é a transmissão de características de pais para filhos. São informações genéticas e as chamadas fenotípicas, que são transmitidas de geração em geração. No momento em que o óvulo feminino é fecundado por espermatozoides masculinos, ocorre a transmissão de características aos descendentes. E por esse fenômeno, os genes e as características dos pais são transmitidos aos seus descendentes. Em nossas aulas de biologia, nós aprendemos que pela fusão dos gametas, o gameta masculino, espermatozoide, o gameta feminino, o óvulo, há essa transmissão. E, segundo os estudiosos, cada um desses tem 23 cromossomos. E quando os 23 cromossomos do pai se juntam aos 23 cromossomos da mãe, passam a compor um conjunto chamado cromossômico daquela nova célula, com características do pai e características da mãe, e até características que foram transmitidas geneticamente, mas não estão nas feições do pai ou da mãe. Daí porque, às vezes, é comum, em uma família em que o pai e a mãe não têm olhos azuis, de repente nasce um filho de olho azul, porque lá atrás o bisavô tinha olho azul. Então,
além de características físicas, como a cor da pele, dos olhos, o tipo de cabelo, calvície, formato das orelhas, altura, mas também outras heranças genéticas são transmitidas de geração para geração, seja para o bem, seja para o mal. Então, quando você for escolher a pessoa com quem você vai casar, você tem que falar: eu quero que os meus filhos sejam parecidos com o meu sogro. Eu quero que as minhas filhas sejam parecidas com a minha sogra. Amém? Ou não amém? Irmãos, o Salmo 139 diz que nós fomos criados de uma maneira extraordinária, uma maneira terrível e maravilhosa. E o versículo 16 nos diz que Deus estava presente em cada uma dessas etapas. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Há uma outra tradução que diz: os teus olhos me viram o meu embrião. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, os filhos herdam dos pais informações genéticas contidas nos genes, e a partir daí eles desenvolvem as suas características. Porém, o profeta Ezequiel, capítulo 18 e versículo 20, quando ele afirmou que a alma que pecar, essa morrerá, ele faz um esclarecimento. Um esclarecimento que coloca por terra a chamada doutrina da maldição hereditária. Ele diz: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça, seja do pai justo ou do filho justo, ficará sobre ele. E a perversidade do perverso, do pai perverso ou do filho perverso, também ficará sobre ele. Aqui não há transmissão por hereditariedade, e cada um dará conta de si mesmo a Deus, e não precisa fazer nenhuma sessão para a quebra de maldições, não precisa fazer nenhuma regressão. Não é porque uma avó lá atrás foi prostituta que todas as mulheres que nascerem naquela família serão prostitutas. Glória a Deus, que nós estamos livres desse pensamento. Temos que dar graças a Deus, irmãos, porque existem muitas pessoas prisioneiras na vida, lutando por causa desse pensamento. Obviamente, há uma carga sobre os pais para desenvolverem uma paternidade responsável na condução do filho. E um versículo em Provérbios, capítulo 22 e versículo 6, resume isso de uma maneira muito taxativa. Ensine a criança no caminho em que deve andar, se desviará dele. E meus amados irmãos, de acordo com as profecias, no século 21, haveriam duas características relacionadas com os fins dos tempos. A primeira
uma paternidade irresponsável, pais sem afeto ou sem afeição natural. E a segunda, uma filiação decadente, filhos desobedientes a pais e a mães. Porém, nem tudo está perdido, irmãos, porque o Antigo Testamento, ele se encerra com dois versículos que são praticamente um desenho, uma representação gráfica desse tempo e uma promessa gloriosa. Malaquias, capítulo 5, versículos 5 e 6, e aqui se encerra o Antigo Testamento. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue ou fira a terra com maldição. Com essa experiência, irmãos, nós vamos ao nosso texto no capítulo 35 do livro de Jeremias. É uma mensagem sobre paternidade e também sobre filiação, do tipo: eu vos escrevi pais e eu vos escrevi filho. Eu creio que estou pregando esta mensagem para que nesta noite seja renovado o nosso compromisso, tanto com a paternidade, como também com a filiação. Eu gostaria de começar afirmando que o dever do pai e também da mãe e até dos avós não terminam até quando o pai morre ou a mãe morre. Esse dever não termina. Se o pai se saiu bem, o legado do pai vai permanecer quando ele se for. A maior herança que um pai e uma mãe pode deixar ao seu filho ou à sua filha não são apartamentos, carros, ações. O maior legado que um pai pode deixar ao seu filho e à sua filha é um caráter moldado na pessoa de Cristo. Aleluia. Nós vamos ver nesse capítulo 35 de Jeremias o legado de um pai. E nós vamos fazer algumas comparações do legado desse pai, porque o texto nos leva a isso. Um pai terreno com o nosso Pai Celestial. E eu vou quebrar a minha regra usual, porque eu gosto de apresentar um texto indicando qual é a tradução, e gosto também que cada um leia na sua própria Bíblia. Mas eu quero pedir hoje, de maneira excepcional, que você leia na nossa tela, principalmente porque eu gostaria que você entendesse o significado dos nomes envolvidos em nosso texto e que eu adicionei entre parênteses. Então, essa é uma tradução minha. Eu usei a tradução NVT como pano de fundo, mas é uma tradução livre que
que eu quero apresentar para os irmãos. Jeremias capítulo 35, versículo 1 a seguir, nos diz assim a palavra do Senhor. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias. Entre parênteses está o significado: exaltado por Deus, ou aquele a quem o Pai elevou. Quando Jeoaquim, significando o Senhor fez ficar de pé, filho de Josias, significando o Senhor cura, ou o Senhor o sustenta, era rei de Judá. Abre aspas. É Deus falando para Jeremias. Vá ao local onde moram os recabitas, significando cavaleiros ou cocheiros. No mundo antigo, isso muitas vezes significava uma classe guerreira de elite. E como resultado da sua conversa com eles, convide-os para vir ao templo do Senhor. Leve-os para uma das salas internas, ou um dos refeitórios, e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui buscar Jazanias, significando o Senhor ouve, filho de Jeremias e neto de Abazinias, significando ama festejar, e todos os seus irmãos e filhos que representavam todas as famílias dos recabitas. Levei-os ao templo do Senhor e fomos à sala ou refeitório dos filhos de Anã, significando favorecido ou aquele que experimenta graça, filho de Gigdalias, significando grande é Jeová, homem de Deus. Ficava ao lado da sala usada pelos oficiais do templo, que era o refeitório dos príncipes e dos sacerdotes, não apenas o refeitório, mas quando eles tinham que tirar algum tempo ali no templo, eles ficavam hospedados nessa localidade. Logo acima da sala de Maazéias, significando obra do Senhor, filho de Salum, significando substituído porteiro do templo. Coloquei diante deles as taças e jarras cheias de vinho e os convidei a beber. E lhes disse: bebam vinho. Mas eles recusaram, dizendo: não bebemos vinho, porque nosso antepassado Jonadab, significando o Senhor está disposto, ou o Senhor é liberal, filho de Recabe, significando cavaleiro, cocheiro, guerreiro, nos deu esta ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus descendentes, jamais bebereis vinho. Não construam casas, não plantem lavouras, nenhuma destas, nem possuam vinhedos, vivam sempre em tendas, com isso terão vida longa e feliz nesta terra. Assim temos obedecido a tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas, nem possuímos vinhedos e campos, nem plantamos lavoura. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a todas as ordens de nosso antepassado Jonadab. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou esta terra, tivemos medo dos exércitos babilônios e sírios e resolvemos nos mudar para Jerusalém. Por isso estamos aqui. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém: venham e aprendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. Os recabitas não bebem vinho até hoje, em obediência à ordem do seu antepassado Jonadab, porque ouviram o mandamento de seu pai, filho de Recabe.
Mas eu tenho falado a vocês repetidamente e se recusam a obedecer. Tenho enviado meus profetas vez após vez para lhes dizer: abandonem seus maus caminhos e façam o que é certo. Deixem de adorar outros deuses, assim viverão em paz nesta terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não quiseram ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente a seu antepassado, mas este povo se recusa a me ouvir. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: porque não querem me ouvir, nem responder quando os chamo, enviarei sobre Judá e sobre Jerusalém todas as calamidades que prometi. Então Jeremias se voltou para os recabitas e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram a todas as ordens de seu antepassado Jonadab e seguiram todas as suas instruções. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Rei de Israel: sempre haverá descendentes de Jonadab, filho de Recabe, para me servir. Jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante serviço. Amém. Ó Senhor, nós estamos abertos à revelação do Espírito Santo, à instrução da palavra de Deus, que nos enriquece, que nos sara, que nos eleva, que abre, Senhor, a nossa mente para a compreensão de outros horizontes, de outras dimensões, além daquilo que nós estamos limitados até agora. Então, Senhor, nesta noite, faça, Senhor, com que cada um de nós, e também aqueles que posteriormente acessarão essa mensagem, recebam uma revelação que mudará o curso de suas vidas. É nossa petição, e com gratidão o fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos entender primeiramente algumas posições, fazendo uma viagem no túnel do tempo. Quem eram os recabitas? Os recabitas eram descendentes de um cunhado de Moisés, chamado Obabi. Eles não eram hebreus, eles eram queneus, não eram adoradores de ídolos, e eles foram com Israel para Canaã. Lembremos-nos de Zípora, a esposa negra de Moisés, e lembremos-nos também de seu sogro Jetro, que nós temos mais estudos e pregações a respeito dos conselhos de Jetro para Moisés. Como exposto aí na tradução, a raiz da palavra Recabe é cavaleiro ou cocheiro, e no Antigo Oriente isso muitas vezes significava uma tribo guerreira, uma classe guerreira. Neste caso, como nós lemos, eles viviam em tendas, viviam como guerreiros nômades. E por que Jeremias se incomodou com eles? E por que Jeremias foi procurá-los? Por que eles chamaram a atenção de Deus? Se Deus tinha o seu próprio povo, como esse
quando saíram do Egito, a Bíblia chama de vulgo, chamou a atenção de Deus. Neste momento, irmãos, Deus pode ter chamado a atenção de Jeremias para que eles procurassem esse povo, os recabitas, porque eles tiveram um papel muito importante. No segundo livro dos Reis, capítulo 10 e versículo 15 em diante. Os irmãos se lembram do rei Acabe e Jezabel, o rei e a rainha do reino do norte, e que eram adoradores de Baal, e que foram confrontados pelo profeta Elias. E um homem chamado Jeú liderou um golpe para que aquela dinastia idólatra não continuasse no comando político, econômico do povo de Deus. Glória a Deus! Porque quando o povo de Deus clama, e ali tinha povo de Deus, quando Elias pensou que estivesse sozinho, Deus disse: tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. E Deus levantou Jeú. E houve um encontro de Jeú com Jonadab. Nós estamos falando de quase 300 anos para trás ainda. E há uma pergunta muito interessante. É uma pergunta que nós devíamos fazer mais vezes para as pessoas com quem nós encontramos. A pergunta foi: de que lado você está? Segundo Reis, capítulo 10, versículo 15. Quando Jeú partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse: você é leal a mim, como eu sou a você? E ele respondeu: sim, eu sou. Respondeu Jonadab. Então dê-me a sua mão, disse Jeú. Jonadab estendeu a mão e Jeú o ajudou a subir a carruagem. Ele disse: venha comigo e você verá a minha dedicação ao Senhor. E Jonadab foi com ele. E eles foram para Samaria, a capital de Israel, e exterminaram a descendência de Acabe e Jezabel. Mataram 70 filhos restantes e massacraram todos aqueles idólatras que estavam adorando a Baal no templo. E mais que isso, eles destruíram as colunas do templo e destruíram o próprio templo dedicado a Baal. Porém, nós vemos que o zelo de Jonadab foi além. Ele ordenou aos seus descendentes que não bebessem vinho, que não construíssem casas, mas morassem em tendas, porque verdadeiramente eles eram peregrinos, e que não plantassem nem vinhas e nem campos. Agora, isso faz sentido, irmãos, se eles são uma classe
guerreira, eles não podem beber vinho, porque o vinho é alvoroçador. Se eles têm casas fixas, campos e vinhedos, eles podem ser alvos fáceis do inimigo. Dessa forma, eles seriam facilmente encontrados. Então Jonadab, pai, deu instruções práticas para que eles pudessem permanecer fiéis à promessa que Deus os chamou. Quase 300 anos mais tarde, quem sabe daqui 300 anos, nós estamos esperando o arrebatamento. Mas dia e hora só o Senhor sabe. Quem sabe daqui 300 anos, 200 anos, 100 anos, 50 anos, alguém estará fazendo referência das palavras e das suas atitudes hoje. Eles foram usados por Jeremias, sob a direção de Deus, como um exemplo de fidelidade às ordens daquele antepassado. E Deus usou esse elemento para demonstrar de forma inequívoca, de forma que todos pudessem entender o contraste com a desobediência do povo de Judá e de Jerusalém ao que Deus havia falado. E Jonadab mandara aos recabitas não beber vinho, não construir casas, morar em tendas, não fazer sementeiras, não plantar vinhedos, não ter campos. E agora aparece Jeremias, o homem de Deus, o oráculo de Deus, o homem em cuja boca Deus falava. Aparece Jeremias convidando os recabitas para tomar vinho. E eles recusaram, citando o mandamento do seu antepassado Jonadab. Agora, irmãos, vamos observar como tudo isso acontece. Jeremias não os convidou para um barzinho. Jeremias os levou ao templo e não para um lugar comum do templo. Jeremias os levou para um refeitório especial. Era essencialmente o refeitório dos filhos de Anã. Anã significando aquele que experimenta a graça. Nós podemos entender que Jeremias os levou para o refeitório da graça, que está, Jeremias capítulo 35, versículo 4, pode colocar este versículo. Jeremias os leva para o refeitório dos filhos de Anã, e está relacionado com um outro personagem, Igdaliá, que significa Deus é grande, e está perto também, o suficientemente perto dos aposentos designados para as pessoas de poder, para as pessoas de grande importância no templo e fora do templo, que eram os príncipes e os sacerdotes. Pode deixar o versículo ainda. Toda essa posição, irmãos, geográfica ali no templo, era o suficiente
para eles entenderem que algo muito especial estava acontecendo com eles. Então Jeremias, capítulo 35, versículo 5, coloca as vasilhas cheias de vinho, coloca os copos, as taças, e fala para que eles bebam vinho naquele lugar que é um lugar santo. Digamos que Jeremias levantou a taça e disse: saúde, saúde, bebam à vontade. Eu gostaria, irmãos, de observar que aqui o profeta, Deus mandou ele ir à casa dos recabitas, a comunidade, ao acampamento onde eles estavam, já que eles moravam em tendas. Aqui o profeta não diz que o Senhor Deus estava lhes dizendo para beberem vinho. Jeremias estava dando a eles a oportunidade e o incentivo para eles obedecerem ou desobedecerem ao seu ancestral. Textualmente, Jeremias 35, 5 diz: coloquei diante deles taças e jarras cheias de vinho e os convidei a beber e lhes disse: bebam vinho. Eu fiquei pensando, irmãos, é muito fácil a gente manter certas convicções quando não há tensão e não há um conflito em nossas vidas. Porém, aqui, eles estão sendo desafiados. E não estão sendo desafiados por uma pessoa qualquer. Aqui se trata de Jeremias, um homem de Deus. E eles têm a oportunidade de desobedecerem aquela crença que eles traziam há quase 300 anos. De pai para filho, para neto, para bisneto, para tataraneto e gerações seguintes. Fica essa consideração. Porque você vai precisar dela. Eu já precisei dessa consideração várias vezes. Porque todas as quintas eu ia para Campinas para dirigir um culto de quinta-feira. E como sempre, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas é só você pensar qual foi a última quarta-feira que eu vim na igreja. Então eu ia dirigir o culto para os irmãos da quinta. E eu fui desafiado várias vezes com convites para jantar na casa de fulano de tal. Na casa de fulano de tal. Um jantar com fulano de tal. Parece que era uma coisa. Todos esses jantares era quinta-feira. Eu quero agradecer ao Senhor. Porque não é fácil manter convicções diante de determinadas situações de tensão e de conflito. Fica essa consideração, porque você vai precisar dela. E quando você precisar dela, você vai se lembrar desta mensagem.
O que aconteceu? Eles recusaram. Nós não bebemos vinho. Nem nós, nem nossas esposas, e nem nossos filhos e netos. E eles deram a devida explicação. Eu acredito, irmãos, que deve ter parecido muito estranho para os príncipes e para os sacerdotes, quando entraram lá naquele ambiente de luxo, finesse, quando entraram aqueles caipiras lá do deserto, com aquelas roupas típicas de caipiras, gente que não estava acostumada a um convite dessa natureza, dessa grandeza, gente que não estava acostumada a frequentar ambientes de luxo, e eles recusam o que deve ter sido um bom vinho. E não só um bom vinho, um vinho que tinha sido dedicado a Deus. E eles se recusaram em aceitar o convite, não de um homem qualquer, mas de um Jeremias, que era um grande homem, reconhecido por Deus, e todos sabiam, ele é homem de Deus, ele é oráculo de Deus, quando ele fala é Deus falando. Bendito seja o Senhor. Se os recabitas tivessem aceitado a ordem de Jeremias e desobedecido ao seu ancestral, que viveu há 300 anos atrás, aquela façanha teria falhado. Olha, queridos irmãos, há momentos, vamos ser francos, que nós desprezamos a sabedoria passada a nós por pais piedosos, pais zelosos, pais que buscaram a palavra, pais que oraram, pais tementes a Deus, tementes ao Espírito Santo, porque na nossa própria sabedoria, na nossa própria vontade, principalmente quando a gente tem 17 anos de idade. Quando a gente tem 17 anos, meu pai está por fora. Felizmente, irmãos, para esta nossa mensagem, quase 300 anos depois, os recabitas continuaram fortes e firmes no propósito que lhes foi estabelecido. Eu tenho visto, irmãos, não muitas vezes mensagem sobre esse texto, eu confesso aos irmãos, que só ouvi uma vez uma mensagem sobre esse texto, e ela tinha ênfase na questão da abstinência da bebida, abstinência total do álcool e do vinho. Mas esse não é o ponto que eu gostaria de ressaltar, porque aqui, além da abstinência de vinho, eles também não podiam ser proprietários de terra e nem agricultores. Então, se esse texto for tomado de maneira isolada, significa que não apenas não se pode beber vinho, mas também não se pode ser proprietário e nem agricultor. Existem muitas lições nesse texto. Eu, se fosse assim, pela minha própria vontade, eu passaria um ano inteiro
estudando esse texto com os irmãos. Mas eu quero ressaltar 4 pontos desse texto. O primeiro, os pais e os avós devem ter muito claro que têm a responsabilidade de transmitir sabedoria aos filhos, para garantir que eles estejam preparados para servir a Deus e enfrentar os inimigos de Deus. O conselho de Jonadab, para que eles estivessem sóbrios, alertas, não bêbados, e que estivessem também livres de emaranhados, como casas, pomares, hortas, campos, para que pudessem ir onde Deus os mandasse. Anoiteceu aqui, mas se levanta de madrugada e vai para onde Deus mandar, e ponto final. Não tem as amarras. Eu amo meu apartamento. Eu amo a minha casa como a mulher de Ló. Que o Espírito de Deus nos ajude, e esse espírito de mulher de Ló seja repreendido nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sem dúvida, é um bom conselho. Onde o Senhor me mandar, irei. Glória a Deus. Paulo foi um pouco mais longe e disse: eu não tenho a minha vida por preciosa. Agora, há pessoas que amam o pé de caqui, brigam por causa daquele pé de goiaba. Não pise aqui porque isso aqui está tudo limpo. Idolatram a casa, idolatria. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então os pais e os avós devem ter consciência que devem ensinar os seus filhos, ensinar os seus netos. E há coisas que não são somente para os filhos e para os netos. Há coisas que devem ser transmitidas de geração em geração, porque a responsabilidade dos pais não termina quando eles se vão desta vida. O segundo ponto, os filhos têm a responsabilidade de ouvir os seus pais terrenos, bem como o seu Pai celestial. Se eu tivesse ouvido meu pai, e principalmente minha mãe, porque meu pai se foi quando eu tinha 24 anos de idade. Se eu tivesse ouvido minha mãe, eu teria servido melhor ao Senhor. Eu teria sido mais útil no reino de Deus. Eu teria tirado mais proveito da minha carreira profissional. Eu teria tirado mais proveito e teria alcançado uma melhor posição financeira. Eu teria ido mais longe na minha carreira acadêmica. E tantos outros fatores, irmãos. Tudo isso, se eu tivesse prestado atenção às preocupações do meu pai e da minha mãe. E assim, quando eu falo, pese-me Deus em balança fiel, eu não tenho um conceito de um mau filho. Uma certa vez, Deus usou até um profeta para falar comigo,
que ele estava satisfeito com os cuidados que eu tinha com a serva dele. Eu já contei isso para os irmãos. Eu estava num culto, era solteiro ainda, sentado com minha mãe no banco da frente, e tinha um irmão pregando. E o irmão olhou para mim e falou: olha, eu tenho uma palavra de Deus para o irmão. Pode falar. Deus manda falar que está muito satisfeito com os cuidados que você tem com a serva dele. Eu na hora pensei, esse irmão está querendo uma oferta. No dia seguinte, eu fui para a ceia do Senhor lá na cidade de Campinas, que eu morava em uma outra cidade próxima. E na volta, meu carro capotou, deu perda total. E eu entendi a profecia e o mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem. Eu entendi que prolongamento começa a partir do fim. Então a vida que eu estou vivendo, nas minhas contas, já é o segundo prolongamento. Porque depois desse prolongamento, por honrar pai e mãe, não grite com o seu pai, não grite com a sua mãe, não bata a porta. Honra a teu pai e a tua mãe. Aí sim, maldição hereditária. Peça perdão para sua mãe, para o seu pai, e diga: pai, coloca a mão aqui na minha cabeça, me perdoe e me abençoa, porque eu desonrei o Senhor muitas vezes, mas eu quero a partir de hoje fazer um concerto, e nunca mais, enquanto eu viver, eu vou gritar com o Senhor. Se o seu pai estiver errado, não grite com ele. Você tem razão, mas não vai gritar com o seu pai. O sucesso não acontece por acaso. Tem muita gente debaixo da ponte porque desonrou pai e mãe, e agora está debaixo da maldição e está debaixo da ponte. Tem gente que tudo que faz não dá certo por causa da maldição. Agora, o filho é abençoado quando ele honra os seus pais. Abençoado com longevidade e abençoado com sucesso. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias. Longevidade. E para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá, ou na terra que te dá o Senhor teu Deus. Sucesso. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E quando você agrada ao Senhor, Ele concede o que deseja o seu coração. Pede-me e te darei as nações da terra por herança. Bendito seja o Senhor. Terceiro, Deus se levantou cedo para compartilhar sua vontade conosco na Bíblia. E se a ignorarmos, como os moradores de Jerusalém ignoraram os profetas de Deus, estaremos condenados aos mesmos tipos de fracassos, de derrotas e de opressão. Eu não posso vir aqui e pregar uma mentirinha para os irmãos, para vocês me acharem legal, para vocês saírem daqui achando que está tudo em ordem. Não adianta, como dizia um pastor, meu amigo lá de Campinas, o pastor Paulo Ferraz, não adianta dourar a pílula. Vamos enfrentar a realidade. Se nós optarmos por seguir os nossos próprios pensamentos, o nosso próprio coração, os nossos desejos, seremos derrotados por forças demoníacas.
E as próprias fraquezas nossas serão exploradas pelos inimigos. E são muitos. Nós não estamos lutando, como diz o apóstolo, contra gente feita de carne e osso. Nós estamos em uma batalha, uma guerra espiritual, lutando contra esses espíritos inteligentes. Porém, uma inteligência, uma perspicácia para o mal. Nós temos que tomar o escudo da fé. Nós temos que tomar a palavra do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como estamos hoje, cada um com a sua espada. Para lutar contra esses inimigos ferozes que se levantam contra nós. Agora eu gostaria de ressaltar que o povo de Deus é abençoado quando obedece à instrução dos seus pais, especialmente quando essa instrução tem por objetivo prepará-los para não serem apegados, apaixonados, materialistas, porque isso pode enfraquecer, pode minimizar o nosso grau de serviço ao Senhor. Em quarto lugar, quando ouvimos nossos pais, tanto celestiais quanto terrenos, ficamos de pé diante de Deus. O Senhor nos dá ousadia em qualquer lugar, em qualquer instância. O Senhor nos dá ousadia para compartilhar aquilo que aprendemos, aquilo que cremos. O Senhor nos dá coragem e palavras para falar. Seja no templo, seja para o profeta, seja para o apóstolo, seja para quem for. Irmãos, nós não podemos abrir mão das nossas convicções, seja diante de quem for. Nós temos que nos colocar de pé e falar: a minha convicção é esta, e ponto final. Você vai voltar lá para o deserto. Volto. Mas não podemos abrir mão das nossas convicções. E o Senhor nos dá ousadia, e nos dá coragem, nos garante o acesso, para que nós possamos expressar aquilo que cremos, e porque cremos assim. Agora, ignorar o que nós aprendemos vai nos levar à fraqueza, vai nos levar à eficácia. Eu estou pregando esta mensagem porque o Espírito Santo quer dar a você a oportunidade de se comprometer a prestar mais atenção aos seus pais terrenos. Se você ainda os tem prezadas, se você não mais os tem, mas você tem as memórias daquilo que eles falaram. E também a prestar mais atenção à revelação que Deus, o nosso Pai Celestial, faz desse mesmo através da sua palavra. Nós não podemos ignorar nenhum dos meios pelos quais Deus fala, Deus revela e Deus mostra o seu propósito para as nossas vidas. Agora, irmãos, os recabitas, eu fiquei pensando, será que eles tentaram se desculpar por estar vivendo ali na cidade de Jerusalém, digamos, temporariamente, e desobedecer a um dos princípios que foram colocados pelo Pai? Porque eles falaram, versículo 11, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou esta terra,
tivemos medo dos exércitos babilônicos e sírios e resolvemos nos mudar para Jerusalém, por isso estamos aqui. Eles se refugiaram nas muralhas da cidade, mas não diz que eles fixaram residência permanente em qualquer casa e nem mesmo residência temporária. Eu fiquei pensando, irmãos, porque ao longo aqui da cidade de São Paulo, nós encontramos muitas barracas de moradores sem teto. Dá para imaginar os recabitas acampando em Jerusalém até que aquela crise terminasse. Essa crise, ela está descrita no segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 1 em diante. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Joaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor, proclamada por seus servos, os profetas. Joaquim estava alinhado com Nabucodonosor e passou a servi-lo. Mas aí ele voltou atrás e decidiu livrar-se do jugo da Babilônia. Porém, sem consertar a sua vida, ou a vida da sua nação com Deus. E como resultado, o versículo 2 descreve que o próprio Deus enviou exércitos contra ele, porque ele agia mal diante do Senhor. Vieram os babilônios, arameus, moabitas, amonitas, e cumpriu-se a palavra que Deus tinha falado por meio dos profetas. Agora, irmãos, para mim, há um aspecto interessante, que é o fato de que os recabitas admitem recuar do poder armado dos babilônios e dos assírios. Porém, quando Deus envia outra palavra para eles, o próprio Deus, em 3 oportunidades, como Jeremias 35:12, o próprio Deus se apresenta a eles como o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. A obediência dos recabitas, a instrução do seu pai, os colocou numa posição de destaque diante de Deus, a ponto deles encontrarem uma força mais poderosa do que os exércitos babilônicos e assírios, porque o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, estava falando com eles. E Deus falou: os recabitas sempre terão uma posição, pode passar o tempo que passar. Versículo 19: por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, sempre haverá descendente de Jonadab, filho de Recabe, para me servir. Jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante o seu serviço. Talvez hoje você esteja enfrentando uma guerra. Talvez contra você vieram babilônicos, arameus, moabitas, amonitas. Talvez o exército contra você é uma coalizão. Uma coalizão de problemas. Problemas com dívidas, com doenças, problemas familiares. Não encontra apoio da família, não tem um ombro amigo para se apoiar. E diante dos dias maus, você se sente sozinho e com medo.
eu tenho uma palavra de solução para você. Talvez você, tal qual os recabitas, esteja acampado em algum lugar onde você fique meio escondido, onde ninguém esteja lhe vendo. Talvez você esteja amparado em alguma muralha, detrás de alguma muralha. O Deus que viu os recabitas e mandou o seu oráculo Daniel, Jeremias o profeta, ir até eles, é o Deus que está te vendo nesta noite. E Ele se apresenta a você como o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus do novo Israel, o Deus do seu povo, o Deus da igreja, o Deus que vai conosco até as últimas consequências, que vai conosco até o fim de todas as coisas, o Deus que não se envergonha de nós, o Deus que quando todos nos abandonam, Ele sobe conosco para onde for, o Deus que vai conosco até o fim. E o Senhor tem uma palavra de solução para você. E eu vou terminar com essa mensagem, que é uma palavra no livro da revelação do Senhor Jesus Cristo, o Apocalipse, capítulo 5. Eu vou pedir que nós fiquemos de pé e pedir aos músicos e cantores que se aproximem. E nós vamos encerrar lendo em voz alta esse texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 14. Eu quero que todos nós leiamos em voz alta. Não tem problema que alguém vai estar descompassado, não precisamos ler todo mundo junto. O que nós precisamos é ler, e cada um leia no seu compasso. Cada um leia na sua própria estrutura de leitura. Eu vou pedir que pelo menos 2 pastores peguem 2 microfones para a gente embolar bastante essa leitura aqui. E todo mundo fazer a leitura como nós vamos fazer, porque cada um, pode subir aqui. Cada um vai fazer a sua leitura de acordo com a sua velocidade. Pode subir aqui. Vai fazer essa leitura de acordo com a sua velocidade de leitura, porque nós vamos tomar posse nesta noite desta palavra, e nós vamos sair aqui com esta palavra, e tudo quanto estiver na nossa frente, nós vamos pegar esta palavra e vamos sacudir essa palavra, e vamos detonar. Se for uma montanha, funcionará como um dinamite. Se for como um iceberg, funcionará como uma brasa viva que vai derreter aquele iceberg. Mas não haverá, nunca mais haverá obstáculos diante de nós. Nunca mais haverá obstáculo diante de mim, porque eu vou marchar com essa palavra nas mãos, detonando, destruindo, desfazendo tudo quanto se levantar contra mim. Pode avisar. Pode avisar. Eu sou maluco diante de Deus. Pode avisar. Línguas, armas, pode vir para cima de mim, porque eu vou com a palavra de Deus. Eu vou com o detonador. Eu agora pode avisar esse povo que fala mal de mim, que eu estou indo contra eles com detonadores. Eles vão ver o que é um louco para Deus. Oh, aleluia. Nós estamos aqui em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Aleluia. Língua preparada, detonada, arma preparada, falida. Aleluia. Agora eu estou disponível para pôr a mão na cabeça e perdoar.
tiver perdão, haverá falência. Enquanto não tiver perdão, haverá falência. Aleluia. Nós vamos começar essa leitura. Pode nos colocar o texto e cada um leia na sua velocidade. Aleluia. Aleluia. E ao final nós vamos levantar um grande louvor. Vem aqui, pega um microfone também. Vamos ler. Oh, glória a Deus. Tem mais um microfone ou não? Aleluia. Vamos ler. Não pode cantar você, tem problema. Aleluia. Nós vamos começar a leitura. Vocês podem ler aqui, nós vamos ler aqui. Aleluia. Todo mundo lendo. Todo mundo lendo. Você que está em casa, leia também no seu vídeo. Vou pedir que tire a minha imagem e coloque só a imagem da palavra de Deus no vídeo. Oh, glória a Deus. Nós vamos começar. Podem começar. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados, selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso. Proclamando em alta voz. Vocês estão comigo, sim ou não? Digno. Vocês estão comigo, sim ou não? Amém. Vamos começar essa leitura. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados, selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter morto, de pé no centro do trono, cercado de 4 seres viventes, e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da minha mão direita, daquele que estava sentado no trono. Ao receber os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Vocês pararam? Vocês também pegam o microfone aí, vamos ler. Vamos ler. Pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei, ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões, e eles rodeavam bem como os seres viventes e os anciãos. Aleluia. E cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que há neles, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o louvor para sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Oh, aleluia. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém. 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 Amém.